E é justamente esse excesso de positividade, de autoajuda, de performance, de produtividade que está nos adoecendo. A positividade que nos adoece. O mundo segundo Byung-Chul Han. Você já teve a sensação de que está cansado, mas não sabe exatamente o porquê? Não é só físico, é um cansaço da alma, um esgotamento invisível. Como se você tivesse sempre em dívida, com o mundo, com os outros, consigo mesmo. E mesmo que você não tenha feito nada de errado, ainda sente que precisa correr, ser melhor, produzir mais, evoluir, se justificar. Essa sensação, cada vez mais comum, não é só um problema individual, é o sintoma de uma nova forma de sofrimento. E é sobre isso que o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han escreve. Neste vídeo, quero te guiar por uma ideia poderosa e perturbadora, a de que vivemos numa era de positividade compulsiva. E que é justamente esse excesso de positividade, de autoajuda, de performance, de produtividade que está nos adoecendo. Byung-Chul Han é um filósofo que escreve de forma breve, mas extremamente densa. Ele é conhecido por seus livros pequenos e cortantes, como A Sociedade do Cansaço, A Sociedade da Transparência e a Psicopolítica. E uma das grandes teses que ele propõe é a seguinte: saímos de uma sociedade da repressão e entramos numa sociedade da autoexploração. E aqui eu explico. No passado, vivíamos sob normas rígidas. Tínhamos que obedecer, isso não podia, isso não devia. A opressão vinha de fora, a igreja, o Estado, o chefe, a autoridade, é aquela ideia, né, do Michel Foucault. Hoje, aparentemente, somos livres, temos voz, podemos tudo, empreender, criar, nos reinventar, fazer o que quisermos. Mas aí vem o problema. Se você pode tudo, então a culpa por não seguir e não conseguir é toda sua. Essa é a armadilha da liberdade. O antigo você deve virou você pode. E o que parecia libertador se transforma num sistema de cobrança sem fim. Né? Por exemplo, você já acordou num sábado com a sensação de que devia estar produzindo, mesmo que seja seu dia de descanso. Sua mente, né, te acusa. Você devia estar lendo mais, você devia estar malhando, você devia estar planejando sua semana. É como se o tempo livre tivesse sido tornado ou tomado, né, pela produtividade. O Byung-Chul Han, ele diz que isso acontece porque interiorizamos a lógica do desempenho. Hoje, não precisamos mais de um patrão externo. Somos nós mesmos que nos exploramos. Você é o seu próprio algoz. Você é o seu próprio fiscal. Você virou empresário de si mesmo. E é aí que surge um novo tipo de sofrimento, a exaustão subjetiva. Não é mais o estresse do excesso de trabalho apenas. É o estresse de ter que estar sempre bem, de ter que sorrir, performar, engajar, ser otimista, ser positivo, ser eficiente, ser saudável, ser criativo. Né? E com as redes sociais acho que isso se torna mais intenso. Então a positividade virou uma obrigação. Né? E quantas vezes você já ouviu frases como: você é o único responsável pelo seu sucesso, basta querer, seja sua melhor versão, não reclame, agradeça. São frases que parecem motivacionais, mas segundo Byung-Chul Han, são formas de controle, porque na verdade elas estão te culpando do inverso. Porque se tudo depende de você, então não há mais espaço para questionar o sistema, né? Você não reclama do excesso de trabalho, você só sente que falhou. Você não diz que o mundo está injusto, você diz que precisa se esforçar mais. É como se o cansaço e a tristeza fossem crimes, como se a tristeza fosse uma falha moral. E o resultado disso? Burnout, ansiedade, depressão. Segundo Byung-Chul Han,
Estamos vivendo uma epidemia de transtornos mentais que são, na verdade, efeitos colaterais de um sistema que nos faz adoecer sorrindo. E tem mais. O Han também fala sobre a transparência compulsiva. Vivemos numa era em que tudo precisa ser visível, medido, avaliado, publicado. Você não pode apenas viajar. Você precisa postar para mostrar que viajou. Você não pode apenas ler. Precisa compartilhar, né, a resenha ou tirar uma foto de você lendo. Você não pode apenas descansar. Você precisa mostrar que está descansando, né, com gratidão e produtividade. Então a vida, ela virou um espetáculo para os outros assistirem. E nesse espetáculo você é o ator, o roteirista, o público e o crítico. Estamos sempre sob o olhar do outro, mesmo quando estamos sozinhos. E aí a pergunta que o Byung-Chul Han nos propõe é: até onde isso é liberdade? Se a culpa de toda falha e fracasso é seu, se você tem que expor tudo, né? Então a crítica aqui de Byung-Chul Han não é contra o progresso, não é contra a felicidade, nem contra a superação, né? Para o Byung-Chul Han, o problema disso é quando tudo isso vira uma imposição, né? Quando o silêncio vira fracasso, quando o descanso vira culpa, quando a vulnerabilidade vira fraqueza. E aí o que o Byung-Chul Han propõe não é nada espetacular. A resposta está justamente no que o mundo moderno tenta apagar: silêncio, pausa, contemplação. Ele fala sobre a importância do não fazer, de recuperar o vazio, o tédio, o tempo lento, de voltar a ouvir, não o ruído das redes, mas o som do próprio pensamento. Talvez a resistência mais radical hoje, né, não seja produzir mais, seja parar. Parar para sentir, parar para não ter que provar, parar para não ter que ser incrível o tempo todo. E lembrar que ser humano também é falhar, também é duvidar, também é se esvaziar. Então, se você está cansado, não apenas fisicamente, mas internamente, saiba que você não está só. E que talvez o problema não esteja com você. Talvez esteja nessa lógica invisível que rege tudo ao seu redor, que te culpa de tudo, que te obriga a ser positivo. Talvez você não precise de mais um curso, de mais um livro, de produtividade, de mais um método. Talvez o que você precise seja parar, respirar, se permitir e saber que você não é perfeito. E lembrar que sua dignidade não está no quanto você produz, mas no quanto você é. E aí, se você quiser entender um pouco mais, né, eu recomendo que você leia A Sociedade do Cansaço, dele. Também recomendo que você leia também A Sociedade da Transparência, também. E também recomendo que você assista O Dilema das Redes, da Netflix, tá? Que mostra, né, como que a gente é estimulado constantemente a performar, a competir, né? E até nos momentos de distração. Então aqui, o que eu acho mais legal dessa ideia do Byung-Chul Han ele coloca assim, ó, bom, a gente saiu da sociedade do dever, da obrigação, do controle, e foi para a sociedade da liberdade. Mas essa liberdade, ela obriga a gente a ser positivo, a performar, né? E a sociedade fica culpando a gente toda hora, de forma silenciosa, né? Você pode, você consegue, basta você querer. Então, se você falhou, quer dizer que você não quis, ou pelo menos não quis o suficiente, não batalhou, né? E aí, você, com esse tipo de ideia, você nunca tem chance de culpar o sistema, de culpar o coletivo, de culpar o todo, de culpar a meritocracia. E tudo bem, não que você deva necessariamente fazer isso, mas como não existe mais o outro te pressionando e você que impressiona a si mesmo, o que acontece é que você sempre está tentando superar o seu limite na produtividade, na positividade, e é isso que vai criando a sua derrocada, o seu adoecimento, né? Então,
É interessante pensar nisso porque, de fato, né? A gente vive num mundo em que a gente se expõe para o mundo, a gente se cobra, a gente se acha livre, mas na verdade a gente está sendo pressionado por um sistema em que a gente virou o nosso próprio opressor. Não é mais um oprimido, um opressor externo, nós somos opressores de nós mesmos. Então, não tem mais o que a gente criticar, a não ser nós mesmos. Então, gostaria de pedir que, se você gostou desse vídeo, né, você gostou desse conteúdo, pretendo sempre postar mais conteúdos desse gênero, com conceitos de sociedade, etc. Peço que você deixe seu like, comente, compartilhe. E mais uma vez eu agradeço você por estar aqui até o final do vídeo. Muito obrigado e até o próximo.